Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saúde na TV. Hoje nós vamos falar de rejuvenescimento facial. Nós vamos falar do facelift. Para tal, quem está aqui comigo é o Dr. Ubirajara Guazelli, ele que é cirurgião plástico, referência em cirurgias da face, atuante há mais de 20 anos em cuidado aí com a face, não é mesmo, doutor? Tudo bem, É isso doutor? mesmo. Tudo bem, e você? Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica, falar sobre facelift no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, começa falando um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. A gente sabe que, né, cada vez mais hoje as pessoas estão buscando por procedimentos faciais, né, cirurgias da face, inclusive de plane, né, também o lift facial. E o doutor também é especialista em rinoplastia, não é mesmo? Sim, eu vou contar um pouco da história para você, mesmo que rapidamente. A minha paixão por cirurgia de face começou lá em 2004, quando eu tirei meu título de especialista, eu viajei para os Estados Unidos. Eu estive lá durante muito tempo acompanhando um dos melhores cirurgiões plásticos de face do mundo. E ele já fazia naquela época o que se chama hoje, que o pessoal fala de deep plane, mas basicamente é o plano profundo da face. O que significa isso? Hoje a gente não puxa mais a pele para ficar artificial, para ficar esticado o rosto. Esse plano profundo que tanto se fala, significa que a face vai ser puxada através da musculatura. E isso fica super natural. O paciente fica mais natural e a cirurgia dura muito mais. Então, minha paixão por cirurgia de face veio desde lá. Faz mais de 20 anos que eu estudo e aprendo cada dia com cirurgia de face. Estudo técnicas mais novas, cada vez mais modernas, frequento congressos do mundo inteiro e realmente hoje é o que eu gosto de fazer. E além disso, ainda no âmbito da face, eu faço muita cirurgia de nariz, a rinoplastia, né, com as técnicas mais modernas e, de novo, deixando sempre o nariz o mais natural possível, né? Porque o nariz é um cartão de visita para a paciente de novo, assim como a cirurgia de face, e realmente a paciente precisa aparecer, não uma paciente diferente, uma outra pessoa, mas ela mesma com um aspecto mais natural do nariz, mais delicado, associado a isso a gente pode fazer, sim ou não, a cirurgia de face em conjunto. Mas realmente, eu gosto muito de fazer cirurgia de face, de nariz, essa é a minha grande especialidade. Que bom, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. A gente recebeu um feedback muito positivo, extremamente positivo, tanto de colegas, também de pacientes. E hoje a gente vai conferir aqui de perto, passar para vocês como é importante realmente estar com um especialista, referência no assunto. Hoje nós vamos falar, doutor, especificamente sobre o facelift, não é mesmo? Isso mesmo, a gente vai falar sobre facelift. Aí eu vou explicar os detalhes da cirurgia, alguns detalhes de segurança, onde que a gente opera e tudo mais. Vamos começar então explicando aí para o nosso público. A gente teve uma grande demanda desse assunto e esclarece um pouquinho para a gente o que é o facelift. O facelift nada mais é que a cirurgia para a gente rejuvenescer a face. A gente voltar os tecidos que cederam com o tempo, né? A musculatura que cedeu, a pele que está mais flácida, e a gente consegue retornar isso para os padrões de muitos anos atrás da paciente. Então, vamos dizer assim, a gente consegue retroceder com uma cirurgia dessa, que a paciente rejuvenesça, claro que depende de cada tipo de paciente, mas seus 10, 15 anos mais jovem. Nossa, doutor, e esse procedimento é realizado no consultório ou em hospital? Esse procedimento é realizado dentro do hospital sempre. Não tem ambiente mais seguro para se realizar uma cirurgia de face que dentro de um hospital, né? A paciente, já antes de perguntar, é uma anestesia geral, a gente faz na maioria das vezes, dá para se fazer com local e sedação, mas na maioria das vezes é uma anestesia geral. É a mais segura que tem atualmente para uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia longa, mas realmente é ambiente hospitalar. Longa que o doutor fala, quanto tempo? Como que é o pré-operatório e o pós, um pouquinho desse paciente também? É um pouco variável isso, porque depende da cirurgia de face. Ela pode ser completa se a paciente precisar mexer no terço superior da face, no terço médio da face, no pescoço, que é o terço inferior da face, e também nas cirurgias da pálpebra. Então, esse é um lifting completo, demora um pouco mais. Uhum. Né? Pode durar isso a 5, 6 horas. Agora, alguns pacientes não têm indicação de fazer o full facelift, né? Que é o facelift completo. De repente, o paciente só precisa mexer na área superior, terço superior da face, levantando as sobrancelhas, mexendo só nas pálpebras, ou no terço médio da face, ou até somente no terço inferior, tanto para mulheres quanto para homens. E a partir de qual idade as pacientes já estão buscando por esse procedimento? Olha, essa pergunta é muito interessante. Essa é uma reportagem no Wall Street Journal, há algum tempo atrás, acho que o ano passado ou no ano anterior, que mostrava que as pacientes estão procurando os cirurgiões plásticos por volta dos 35, 40 anos. Parece meio assustador, mas não é. Uhum. Porque elas já fizeram os procedimentos necessários em consultório,
já fizeram preenchimentos, aplicação de toxina botulínica, estimuladores, laser, etc. E agora ainda não estão felizes com a aparência. E aí, somente a cirurgia plástica vai trazer o que elas procuram. E é um pouco cansativo também, né, doutor? Porque todos os anos que a gente sabe quem faz procedimentos, né, com estética, toxina botulínica, todos os anos são necessários fazer, né? E isso é super importante esse comentário, porque esse procedimento dura pouco. Toxina botulínica, o paciente tem que aplicar a cada 4 ou 5 meses e preenchimentos talvez uma vez por ano. E chega uma hora que eles não trazem mais o benefício que a paciente quer. Quando o pescoço está flácido, começou a cair aqui perto da mandíbula, a gente chama do bulldog, né, o sinal do bulldog, já está na hora de operar. Isso depende da genética e dos hábitos da paciente. Pacientes que fumam, tomam muito sol, envelhecem mais cedo, precisam de um tratamento da pele, precisam do cuidado da pele especial. Então depende da genética, mas existem com certeza pacientes jovens que estão procurando o cirurgião plástico mais cedo para que a única solução para o rosto dela seja realmente um lift facial. E doutor, é um procedimento duradouro? Realmente, a cirurgia de face, entre todos os procedimentos, é o mais duradouro. A cirurgia de face costuma durar 7, 8, 10 anos e, além disso, uma explicação muito importante é que não é só isso, a durabilidade da cirurgia para quando ela vai precisar reoperar, né? A cirurgia de face, ela torna o paciente mais jovem, então ele vai chegar lá com 60, 70 anos, muito mais jovem do que ele chegaria se não tivesse feito a cirurgia. Ou seja, o resultado, na verdade, dura a vida inteira, né? Porque ele vai estar mais jovem a vida inteira. Homens também procuram muito essa cirurgia? Sem dúvida, os homens estão cada vez mais atrás do cirurgião plástico, eles estão gostando de se aparecer bem no trabalho, na rua, assim como as mulheres. Eles procuram o cirurgião plástico tanto para cirurgias de face quanto para cirurgias de nariz também. E hoje é uma necessidade realmente a gente estar se sentindo bem, com autoestima lá em cima, não só para a parte estética, mas até como trabalho, abertura de portas, em tudo, não é mesmo, Isso é doutor? super importante. Hoje a aparência é muito importante, o pessoal começou a perceber isso na pandemia, quando eles começavam a se ver em reuniões no Zoom, todo mundo se vendo ali na tela, realmente ele olhava, e também hoje com o advento do celular, todo mundo se olhando na tela, e o pessoal se fala, eu não estou tão bem quanto eu poderia estar para me apresentar para uma entrevista, no trabalho, alguma coisa assim. Então realmente as pessoas estão percebendo e a pandemia trouxe isso, que as pessoas começavam a se ver muito mais por telas. E doutor, agora também vamos falar um pouquinho sobre a segurança, né? O que o paciente realmente precisa estar atento quando procura para um procedimento como esse? E principalmente na face, né? Quando a gente fala em cirurgias combinadas, no corpo, ainda tem uma questão de medo, insegurança, mas na face é primordial que eles realmente se atentem a procurar o especialista que é referência e quais são os outros cuidados que esse paciente tem que ter, doutor? Olha, é o seguinte, primeiramente, o paciente precisa procurar um cirurgião especialista em cirurgia de face, que gosta de fazer, que tem experiência. Não adianta procurar um cirurgião que não tem experiência, que está fazendo face só para moda, é o cartão de visita das pessoas. Então, cirurgias de face, cirurgias de nariz são extremamente delicadas, extremamente cuidadosas, e assim, a gente precisa tomar um cuidado enorme para que a paciente saia melhor do que entrou. Porque qualquer complicação de cirurgia de face, e elas existem, na verdade, como qualquer cirurgia, elas precisam ser complicações que uma pessoa que operou a face precisa saber tratar essas complicações da maneira correta e que não seja nenhuma sequela permanente para o paciente. Com certeza. E também fica, doutora, uma aparência super natural? A cirurgia de face, nos moldes atuais, que a gente usa os planos profundos, né, tanto se fala do deep plane, então os planos profundos da cirurgia de face, tracionando a musculatura, é o que deixa o resultado mais natural. Alguns cirurgiões dizem que quando as pessoas não percebem o que a paciente fez, é que o resultado ficou bom. O que não ficou bom é quando a paciente sai na rua e todo mundo fala, nossa, ela está muito esquisita, está muito estranha, é porque alguma coisa não está certa. Doutor, e quanto tempo após a cirurgia o paciente já consegue voltar às suas atividades? Hoje a gente sabe que tempo é uma coisa crucial também na nossa vida, é o bem Sem mais dúvida. precioso que temos, inclusive, né? E então, quanto tempo após o procedimento já consegue voltar à vida aí ativa? Muito bem. A cirurgia de face, a paciente interna no hospital, naquele dia mesmo ela faz a cirurgia e ela fica 1 ou 2 dias no máximo internada no hospital. E aí o que acontece? Ela vai para casa entre 1 a 2 dias, mantém um repouso de atividades físicas por volta de 30 dias, sem fazer exercícios físicos, etc., longe do sol, e basicamente ela se recupera muito bem. A gente costuma dizer que depois de 2 a 3 semanas, a paciente está totalmente sociável. Ela consegue ir numa festa, num jantar,
Claro que existem pequenas exceções, mas a paciente depois de 2 a 3 semanas ela já está bem sociável. Já pode fazer aquela maquiagem, desfilar numa festa e receber muitos elogios, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, adorei saber mais sobre o facelift. Muito obrigada por ter nos recebido aqui para falar sobre esse assunto tão importante no nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Até, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Ubirajara Aguazeri. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.